E vamos lá, né, mostrar algumas imagens, algumas cenas lamentáveis que aconteceram no Centro de Treinamento do Esporte na tarde de ontem, quando membros, integrantes de algumas uniformizadas do esporte entraram no Centro de Treinamento para cobrar jogadores e comissão técnica. Vamos acompanhar. Cobranças. A gente vai vir nosso direito, se for possível, bem vir todo dia cobrar. Pressão. Joga a bola, a gente tá precisando. É isso aí! Ato de protesto. Foi o que aconteceu na tarde de ontem no CT rubro-negro. Membros de torcidas uniformizadas invadiram o Centro de Treinamento do Esporte para cobrar os jogadores e a comissão técnica do clube. O fato aconteceu pelo jejum de vitórias que o Sport vem sofrendo. São 3 pontos em 12 jogos disputados. Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Quase 4 meses sem saber o que é vencer. O executivo de futebol rubro-negro, Thiago Gasparini, e o diretor-geral de futebol, Henrico Ambrogini, estavam presentes. Já o presidente, Yuri Romão, não participou. O clima foi de pressão e insatisfação por parte das uniformizadas com o desempenho da equipe na temporada. Por meio de nota oficial, o Sport repudiou a invasão ocorrida no CT do clube. O Leão informou que, durante o episódio, houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube. Condutas absolutamente inaceitáveis. O Sport também destacou que tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes. Vai tomar as providências com todas as autoridades competentes. Sabe no que isso vai dar? Eu acho que eu já sei. Já tem um tempinho já que eu faço isso aqui, né? Que eu trabalho com esportes, com apresentação de programa, com narração, com reportagem, com edição. E nunca teve solução. Eu, pelo menos, já estou há mais de 30 anos e nunca vi uma solução efetiva. A gente vê aí, a gente mostra agressões, torcidas brigando, torcedor matando torcedor rival. E nada adianta, nada funciona, infelizmente. Mas a gente faz aqui o nosso papel, que é alertar, que é mostrar, que é reportar, que é informar. É o que a gente vai fazer, continuar fazendo aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Vamos ao vivo lá à sede do esporte. Quem está por lá é o repórter Paulo de Tarso, que tem informações, atualizações, providências tomadas. Alguma providência já foi anunciada, Paulo de Tarso? Muito boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. Realmente um clima ontem muito hostil, muito tenso no CT do esporte, nessa invasão da organizada do clube, nesse momento de crise técnica do esporte no Campeonato Brasileiro, de ausência de vitórias, e o grupo foi cobrar dos jogadores mais empenho, mais desempenho e resultado, porque a situação do esporte tem sido aí realmente deixar o torcedor muito preocupado, né? A situação do esporte na Série A do Campeonato Brasileiro, o último colocado, 3 pontos na classificação. O esporte não vence há 4 meses, somando também outras competições, vem de uma eliminação recente na Copa do Nordeste, e a situação no Campeonato Brasileiro é bastante ruim. Sobre o que você para mim perguntava, Rembrandt, sobre a questão de providências, o esporte chegou até a solicitar um reforço na segurança particular, que estava lá presente, mas o esporte solicitou policiamento às vésperas desse ocorrido, porque era algo já prévio, que já vinha sendo divulgado nos grupos, e o esporte já estava sendo ameaçado, né? O esporte estava já tentando se movimentar para evitar algo pior. Mas ontem realmente chamou muito a atenção essa invasão no CT do clube, pouco antes do esporte treinar em preparação para o jogo do próximo domingo diante do Botafogo aqui na Ilha do Retiro. Então a situação foi muito tensa, alguns trechos que chamaram a atenção nessa invasão ontem, o tapa no peito do atacante Pablo, o diálogo também com o técnico Daniel Paulista, alguns torcedores cobrando a utilização do Rodrigo Atêncio,
o caso que envolveu também o zagueiro Chico, alguns até garantindo que sabem onde o Chico mora, e o Chico respondeu dizendo que sabe, que eles sabem onde o Chico mora. Então foi um clima muito tenso, a diretoria do esporte estava presente, mas não o presidente Yuri Romão. Então ficou um clima realmente bastante tenso, não na Ilha do Retiro, mas no CT do Esporte ontem à tarde. Então, Rembrandt, foi um clima muito hostil, e agora o esporte está se preparando para o jogo do próximo domingo diante do Botafogo aqui na Ilha do Retiro, sem nenhuma vitória ainda na competição nacional. Mas os efeitos, Rembrandt, realmente são bastante negativos, porque esse caso tomou repercussão nacional, né, nos portais a nível nacional. E também, Rembrandt, um efeito negativo é que o esporte tinha alguns atletas acertados, como o Matias Perello, que é um atacante argentino do Central Córdoba, que é a ex-equipe do Rodrigo Atencio. Esse atleta desistiu de acertar com o Sport Clube do Recife. Esse jogador não vem mais. O esporte acertou sim com um atleta, com um zagueiro que estava em um outro clube da primeira divisão, que é o Ramon Menezes, 30 anos, jogador que estava no Ceará, também defendeu o Vitória, Atlético Goianiense. Cruzeiro está contratado, informações do repórter Antônio Gabriel. Portanto, o esporte vai reforçar o elenco ainda, tentando essa recuperação no Campeonato Brasileiro, mas nesse clima, até para acertar com outros atletas, Rembrandt, vai ser muito complicado. Então o esporte está nesse clima muito negativo, de falta de vitórias, de invasão no CT, de cobranças excessivas ao elenco, e o esporte está nesse clima negativo para enfrentar o Botafogo, o ótimo Botafogo, no próximo domingo aqui na Ilha do Retiro. O esporte que vai apresentar daqui a pouco no CT mais 2 reforços. O atacante uruguaio Inácio Ramírez, o atacante que estava no futebol do Chile, na equipe do Everton, como também o meia Mateuzinho, meia atacante Mateuzinho, jogador que defendeu América Mineiro, Criciúma e que estava no futebol de Portugal. Serão apresentados daqui a pouco, Rembrandt, no CT do esporte. O Leão que vai se preparar para o jogo do próximo domingo, repito, contra o Botafogo, nesse clima de muita apreensão, de muita tensão pela fase ruim, e também acentuado esse clima por conta dessa invasão ontem, que deixou muitos jogadores realmente amedrontados. Pelo menos oficialmente, nenhum atleta pediu para deixar o esporte. Até surgiu a informação de que o Pablo poderia deixar o esporte, mas oficialmente isso não está confirmado, Rembrandt. Valeu, Paulo. Pablo que foi agarrado, né, puxado pela gola da camisa, tomou tapa nos peitos. E Thierry também, que falou lá como capitão da equipe. O Chico que falou que estava mostrando para quem estava chegando, para saber o que era o esporte, quem era o esporte. Aí até falaram, né, questionaram os estrangeiros. Eu disse, não estou me referindo aos estrangeiros, mas a todo mundo que chega ao esporte e tal. E aí no final ele aplaude de nervoso, né? Quando a gente percebe que está acabando lá aquela pressão desses integrantes de uniformizadas, o Chico sai, acho que até nervoso lá, ele aplaude como se estivesse concordando ali com, tá tudo certo por aqui e tal, e não está. E a gente imagina a cabeça desses jogadores agora, desses que serão apresentados hoje, né? Desses 2 novos contratados. E desse Ramon Menezes, por exemplo, que é um jogador experiente, né? Quer estar imaginando depois de ter visto o que aconteceu ontem. Mas a gente vai acompanhar. Muito obrigado ao Paulo de Tarso e também ao Rinaldo Cavalcante, o repórter cinematográfico, que estão lá, nossa equipe que está lá na Ilha do Retiro. Daqui a pouquinho eles voltam com outras informações para você aqui dentro do Jogo Aberto Pernambuco. Vamos voltar a destacar o esporte? Vamos falar mais uma vez do Leão da Ilha do Retiro, falar da crise, porque a crise parece não ter fim. Em 120 anos de história, o rubro-negro pernambucano nunca ficou tanto tempo sem vencer. Vamos falar sobre isso agora nessa reportagem. 15 jogos sem vencer na temporada, seja no Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste ou Pernambucano. A última vitória do esporte foi no dia 22 de março, na primeira partida da final do estadual contra o Retrô. Após esse feito, o Leão até apresentou bons jogos, principalmente no começo da Série A. Porém, ficou apenas nisso.
Escassez de vitórias na era Pepa fez a diretoria optar em trazer outro treinador português, Antônio Oliveira. Mudança que acabou piorando o rendimento em campo, e o comandante ficou menos de um mês no cargo, que agora é ocupado por Daniel Paulista, que estreou no começo da semana contra o Juventude e com derrota. A situação do Sport é tão delicada que o time já aparece com 85,1% de chances de queda para a Série B, segundo o levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas detalhe, apesar de ainda estarmos na 13ª rodada da Série A, o assunto rebaixamento é algo encarado como certo por muitos torcedores, principalmente nas redes sociais. A crise no rubro-negro pernambucano é reflexo dos números. Lanterna da Série A com apenas 3 pontos. O Leão da Ilha é a equipe com pior ataque, marcou apenas 5 gols e tem a segunda pior defesa com 20 gols sofridos. Outro fato difícil de ser digerido pelo torcedor é que nunca na história de 120 anos do clube o Sport ficou tanto tempo sem vencer. É difícil a situação, o Sport que no domingo, né, enfrenta o Botafogo. Ontem o Botafogo empatou, jogando lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, ficou no 0-0 contra o Vitória, né? Vitória é um time também que está ali pela zona de rebaixamento, está ocupando a parte de baixo da tabela. São 3 nordestinos, né, na zona do rebaixamento: Vitória, Fortaleza e o Sport, que está na lanterna. Vamos voltar a falar com Paulo de Tarso, que está lá ao vivo na Ilha do Retiro. Inclusive, ontem, né, numa daquelas frases que foram ditas lá pelos integrantes das organizadas, né, que hoje eles iriam para a Ilha do Retiro, fazer um protesto na ilha, na sede, na frente da sede. Não sei se isso vai acontecer, se já aconteceu, enfim. Mas projetando, olhando para domingo, para o jogo contra o Botafogo, o que é que você pode trazer para a gente, Paulo? Rembrandt, em cima até do que você falou agora sobre uma possível invasão aqui na Ilha do Retiro, até agora não aconteceu. Não sei se isso vai acontecer durante a tarde aqui na Ilha do Retiro. Pelo menos por enquanto, não apareceram por aqui. Lembrando que já aconteceu uma conversa de um grupo organizado também com alguns atletas do esporte no mês de maio, né? Participaram Kaique França, o próprio Rafael Thierry também estava nessa roda de conversas e de cobranças de torcedores em relação ao elenco, mas o Sport, nesse clima tão pesado, está se preparando sim para o jogo do próximo domingo diante do Botafogo, que ontem empatou com Vitória. O Sport que enfrenta Botafogo aqui na ilha, Vitória no Barradão, depois volta para casa e no próximo dia 25 enfrenta o Santos de Neymar aqui na Ilha do Retiro. Só um detalhe, Rembrandt, só um registro, é porque está acontecendo aqui na Ilha do Retiro um curso da CBF para técnicos de futebol e uma cara muito conhecida está por aqui, passou rapidamente aqui pela nossa reportagem, que é o atacante Neto Baiano. Então o Neto está nessa transição de carreira de atleta para futuro técnico de futebol. Então fica aí o registro sobre o Neto Baiano, campeão pelo Sport da Copa do Nordeste em 2014 e também do Campeonato Pernambucano daquela temporada. O Sport que, repito, vai daqui a pouco apresentar no CT 2 reforços, apresenta hoje 2 atletas e amanhã mais 2 no CT. Hoje o meio atacante Mateuzinho, além do atacante uruguaio que estava no Chile, o Inácio Ramírez. O Sport vai apresentá-los daqui a pouco de forma oficial à imprensa, porque amanhã o Sport vai apresentar de forma reservada, apenas com a comunicação do clube, realizando o conteúdo para a imprensa. Amanhã o Sport apresenta o lateral esquerdo Kevson, que veio do Santos, além do atacante, o Derek, que veio da equipe do Cuiabá. E o Sport acabou liberando por empréstimo Carlos Alberto para o Cuiabá. E na estreia dele contra o Amazonas teve gol do Carlos Alberto. Então isso, claro, virou motivo de muitos assuntos entre os rubro-negros sobre o Carlos Alberto, que fez gol na vitória do Cuiabá sobre a equipe do Amazonas. Rembrandt. Valeu, Paulo. Bom,
lembrando que o Daniel falou, né, na entrevista, confirmou na entrevista depois do jogo contra o Juventude que Gabriel será titular contra o Botafogo. No jogo contra o Vitória, volta Kaique França, porque até por questão de contrato o Gabriel não pode enfrentar o Vitória. E só depois do jogo contra o Vitória que ele define quem será o titular, né? Quem vai seguir como titular, né, Paulo? Exatamente, Rembrandt. Contra a equipe do Botafogo continua Gabriel Vasconcelos, vai ser mantido, terá essa sequência na meta do Sport. O Kaique fica no banco. Contra o Vitória, aí sim o Kaique volta, porque Gabriel veio do Vitória, então por questões de contrato ele não pega a equipe de Salvador e fica essa expectativa para saber, né? Quem vai assumir a meta do Sport, se o Kaique permanece ou se o Gabriel vai ter uma sequência maior ou se o Kaique volta para ser titular do Sport. Fica essa interrogação. Vamos aguardar o desempenho do Gabriel e também se o Daniel vai realmente pensar no Kaique. O Gabriel não teve culpa nos gols tomados pelo Sport na derrota para o Juventude. Foi bem avaliado apesar da derrota no Rio Grande do Sul, né, Rembrandt? Isso. Tem o jogo, então, do Botafogo, Santos, e aí só depois vem o jogo contra o Vitória, né? Que aí quando o Kaique deve voltar à titularidade na sequência do Brasileirão. Obrigado, Paulo de Tarso, mais uma vez aqui pelas suas informações. Eu falei do resultado do Vitória, né? O Botafogo empatou com o Vitória, mas o destaque do jogo, o eleito melhor jogador em campo, foi o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, que fez grandes defesas e salvou o Vitória, né? Segurou o empate para o Vitória contra o Botafogo, que é um time que joga em altíssimo nível, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores do ano passado, teve agora na Copa do Mundo de Clubes. Então é um time forte, mesmo com alguns jogadores que já saíram, o Igor Jesus, por exemplo. O Gregory está se despedindo, até jogou ontem, mas não se sabe ainda se ele vem para o jogo contra o Sport. Enfim, é um time forte, que é favorito, vai chegar favorito aqui na Ilha do Retiro para o jogo deste domingo às 5h30 da tarde. Olha, chegou uma informação aqui que a nossa produção apurou, confirmou, é que a Polícia Civil e Militar está no edifício São Cristóvão. As polícias Civil e Militar estão no edifício São Cristóvão, ali na Rua da União, né? No centro do Recife, à procura do presidente da torcida jovem, o Henrique Silva. Foi ele quem falou, ele está aí de amarelo, de boné, ele quem falou mais tempo aí, foi ele quem conduziu a conversa com os jogadores e que a polícia estaria à procura do Henrique. Bom, as notícias devem continuar chegando e a gente, claro, vai trazendo aí para você todas as atualizações. Estamos de volta aqui, o Jogo Aberto Pernambuco, é a última parte do Jogo Aberto Pernambuco de hoje. Já já, Zé do Carmo aqui para falar também, né, dessas cenas lamentáveis que aconteceram no Centro de Treinamento do Esporte ontem. A gente vai aproveitar e mostrar agora, mais uma vez, se você está chegando agora, se você não viu, você já viu em algum outro lugar, vai ver aqui novamente. Se já viu desde o início, vai rever essas cenas lamentáveis que aconteceram lá no Centro de Treinamento do Esporte na tarde de ontem, quando membros de uniformizadas invadiram o CT do Esporte para cobrar jogadores e comissão técnica. Vamos acompanhar. Há 3 dias, o último tropeço. Com 2 gols de Gilberto, o Juventude afundou ainda mais o Sport na lanterna do Campeonato Brasileiro. Está na zona do rebaixamento desde a 2ª rodada. O time pernambucano foi o único que ainda não venceu na competição. O que mais perdeu, 9 derrotas, tem o pior ataque, 5 gols. A 2ª pior defesa. Mas vocês estão fazendo passar vergonha. Nada justifica, mas aconteceu. Torcedores organizados invadiram o centro de treinamentos do Esporte e transformaram o lugar num inferno. A gente vai pegar. Tá pensando que é brincadeira? A gente tá de brincadeira aqui não. Todo mundo aqui tem antecedente criminal. Entendeu? Pera aí, é certo mesmo. Independente de qualquer coisa, a gente é esporte. Um dos alvos foi o atacante Pablo, ex-São Paulo e Atlético Paranaense. O jogador de 33 anos foi puxado, tomou um tapa, momentos de tensão. Joga bola, a gente tá precisando.
Em nota oficial, a diretoria do esporte declarou: durante o episódio houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube. Condutas absolutamente inaceitáveis. O clube informa que tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes. A Polícia Militar informou que chegou ao CT antes da invasão, de forma preventiva, e informou ainda que o protesto aconteceu de forma pacífica e não houve necessidade de intervenção. Certamente, os policiais não viram o que os próprios torcedores gravaram. Mais um episódio lamentável no futebol brasileiro. Até agora, ninguém foi preso. Não tá tendo. Se a gente jogar contra vocês, a gente ganha. Eu sei, eu tô dizendo. E ele tá aqui, José Del Carmo. Como estás, homem de Deus? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Oh, que bom recebê-lo aqui, Zé. Prazer meu. Eu só lamento porque a gente vai precisar falar de situações difíceis, complicadas, né? Ruins, que foi o que aconteceu ontem, né? Com a invasão. Bom, os integrantes das uniformizadas dizem que não houve invasão. O esporte disse que houve invasão. A Polícia Militar, na nota que a gente viu agora na reportagem, que não, que foi tudo pacífico, que a polícia chegou lá antes dos manifestantes e que os torcedores, os integrantes das uniformizadas foram recebidos pelo pessoal do esporte, pelos funcionários, acompanhou que foi tudo pacífico, que não houve nenhum motivo para ocorrência. Qual foi a sua visão sobre tudo o que aconteceu, hein, Zé? Bom, na verdade é o seguinte, primeiro que o pessoal de desorganizados, porque isso não é torcida organizada, é desorganizados, todas as torcidas são desorganizadas. E aí eles têm certeza que são psicólogos. Tem certeza, eles não acham mais, eles têm certeza. Conivente muitas vezes, né, com pessoas da diretoria, eles acham que ao fazer o que fizeram, não é, ameaçando, eles vão conseguir que os resultados aconteçam de uma forma que, ó, ainda bem que ganhou, porque se a gente não tivesse chegado lá, então essa conversa para boi dormir. Isso não existe, cara. Jogadores agredidos, ameaçados, não é? E isso aí, por mais que o cara trabalhe, o cara não tem um rendimento satisfatório. Porque essas situações de que me ameaçaram, ela volta à tona aqui. E isso é lamentável, não é? Ah, foi arrombado os portões. Não, a gente sabe que não foi. A gente sabe que não foi. Ah, cara, pode até ter dado uma forçadinha ali, mas... Claro, não tem problema. Bom, vocês não querem assumir que deixaram os caras entrar. Tá bom, não assuma. Polícia também ficou na dela lá, sem problema nenhum. Aí vocês acham que esse tipo de atitude vai mudar? Quer dizer, os psicólogos que trabalham, as pessoas de comissão técnica que fazem o possível e o impossível para levantar ainda mais... não fazem o seu trabalho, não. Então, o que as desorganizadas fizeram, isso é contra uma situação chamada o psicológico do jogador. Ninguém vai render por conta dessas ameaças, não. E o cara ainda falou, todos aqui, não é, nós temos situações de ter passado um dia pela polícia. Antecedentes criminais. Antecedentes criminais, meu amigo. Poxa vida, se tu tivesse teus antecedentes criminais, problema teu, entendeu? Mas você me ameaçar... E a família de todo mundo fica sabendo, porque hoje nós temos internet, meu amigo. Internet, ela vai para todo lugar. É lamentável que isso tenha acontecido, e eu espero que não é com nota, não é com federação falando, não é com polícia falando, é dentro, é os jogadores que vão ter que resolver. O cara falou que se tivesse um time ali, ganhava deles. O time das uniformizadas ganhava do time do esporte. Que é isso? Olha, eu joguei numa época que não tinha esse tipo de ameaça. Ainda não tinha, mas estavam começando a se criar. E eu pegava uns caras que... Tinha uns caras... Não, ninguém vai me intimidar, não. Uma vez tentou me intimidar. Entendeu? Esse meu amigo, o que eu posso falar pra você é que eu peguei no escudo dizendo que ali é Vasco, ali é Santa Cruz. Entendeu? Mas ameaçar, se você não correr, você vai ver o que, é que vai acontecer. Puxar pela gola da camisa, né? Para, dar tapa no peito. E, ó, não pensem que isso vai resolver o problema. Não pensem que isso vai resolver o problema. Vocês pioraram o problema. Porque aí vem domingo o jogo contra o Botafogo. O Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores, disputou a Copa do Mundo e aí tem que ganhar do Botafogo, né? Tem que ganhar. Você pode ganhar do Botafogo. Pode ganhar, não tem problema. Porque o Santos ontem jogou contra o Flamengo e todo mundo dizia que o Santos ia apanhar. E o Santos se superou. É aí que eu entro falando de determinação. É aí que eu entro dizendo que dentro das quatro linhas você resolve.
entendeu? Não seja preguiçoso na hora do vamos ver. Não seja conivente com esses caras em relação... Não, o pessoal desorganizado deram uma força. Deram força nada. Deram força nada. Ali ameaçaram. Valeu, Zé. A gente lamenta muito e tem jogador, inclusive, já desistindo de vir para o esporte, né? Acontece Amigo, naturalmente, quem né? tem medo, né, Rembrandt? Infelizmente.